Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar os nossos estudos de hoje, do Livro dos Espíritos, mas antes nós vamos ler o Evangelho, fazer uma breve reflexão, e depois a Malvina vai fazer nossa oração. Então, nós estamos no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No texto evangélico, lá mesmo, ele diz o seguinte, ó, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, hoje, o item 8, obediência e resignação. Item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, a obediência não é subserviência, né? É diferente, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime significa a pessoa de pulso fraco, sabe? Que ele não consegue, não tem firmeza, né? O pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por quê, hein? Porque o pusilânime não pode ser resignado, porque a resignação, ela significa uma aceitação dos eventos da vida. Para isso, você tem que ter firmeza. Firmeza de propósito, firmeza de caráter. Você tem que ter uma consciência mais desperta de qual é o seu papel, né? Qual é a sua missão. Então, a pessoa que não é firme, que está sempre cheio de dúvidas, como que ele vai se resignar? Ele não vai ter a compreensão necessária, né? Ele vai estar sempre mudando de uma fila para outra. Já viram? Que às vezes a gente está no banco, tem 2 filas. Aí tu entra numa fila que tem menos pessoas, né? Porque, lógico, é normal isso. Aí a outra que tinha mais pessoas começa a andar, né? Depressa. Aí, quando ela fica menor, você vai e passa para outra fila. Aí aquela outra fila, ela para de andar e a outra começa a andar. Mas é porque é um ritmo mesmo, né? Quando você chegou e a outra estava menor, é porque ela já tinha andado, e enfim, né? Então, você ficar... diz que pedra que rola também não cria limo, né? Nós temos que ter, então, essa firmeza, essa aceitação. Às vezes você chega num lugar, não gosta, vai para outro. Aí chega naquele, não gosta também, vai para outro. Começa a ler um livro, não termina. Né? Tudo isso são sinais de pusilanimidade, sabe? De fragilidade, né? E o orgulhoso e o egoísta, como que eles vão obedecer, né? Porque a obediência, ela é o consentimento da razão.
Então é você reconhecer primeiro, às vezes você reconhecer a autoridade moral da outra pessoa, que às vezes a outra pessoa, às vezes você não está concordando com o que ela disse, com os raciocínios, você não está conseguindo compreender aquele raciocínio, mas ela tem uma autoridade, às vezes moral, então ela fala, aquela história da mãe, né, a mãe fala assim: "Não, por que não?" "Mas mãe, por que não?" "Porque eu estou falando", né, não é assim que a mãe fala, né. E aí o filho obediente, ele pode não entender, mas ele obedece pela razão dele, porque diz assim, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né. Mas o filho orgulhoso e rebelde, ele não vai obedecer. Assim como o funcionário também orgulhoso e rebelde, ele vai estar sempre, colocando em discussão as orientações que ele recebe do seu chefe, as ordens que ele recebe, né. Então, o egoísta também, ele não vai ser obediente, porque ele quer sempre estar acumulando coisas para ele, ou para os dele. Então, como que ele vai obedecer uma regra que diz que agora, não é hora, né, agora não é a vez dele, né, então ele não vai obedecer. É aquilo que eu falei da fila, né, vai ficar pulando, vai ficar tentando tirar vantagem de todas as situações. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Então veja, ele diz aqui em cima que a obediência e a resignação são virtudes. Por isso elas são conquistas, né, da alma. A pessoa que adquiriu, alcançou o grau máximo da obediência e da resignação, ela tem nela já essa luz, né, esses 2 focos de luz que são as companheiras da doçura. Como é que uma pessoa vai ser doce se ela não sabe obedecer, se ela não é resignada, né? Então Jesus, ele foi a encarnação dessas 2 virtudes que a antiguidade material desprezava. Então aqui, né, os judeus, o povo judeu é muito orgulhoso. Então eles não admitiam isso, né. Por quê? Porque a vida espiritual para eles, ela é uma vida moral. Desculpa, ela era uma vida material. Espera aí, teu Jonas. Ela era uma vida, a vida futura que eles imaginavam era uma vida, eh, era uma vida que seria vivida na terra, né, que seria, o a as graças que eles supunham que iriam receber era sempre de poder, de mando, de serem, erguidos num pedestal, né, e serem reconhecidos como poderosos e como os donos da verdade, né, era isso que eles achavam. Então, igualmente o povo romano, né, que já estava, avançando, né, conquistando toda toda aquela região ali, praticamente todas as terras conhecidas eles estavam dominando. Então, aí diz que ele, né, Jesus, ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, ou seja, da nossa, é a atividade intelectual.
O seu vício é indiferença moral. Agora veja, isso aqui foi dito há pelo menos 2 gerações, não é? Porque 1857, 1957, 100 anos. 165 anos. Dá para ter 2 gerações aí, tranquilamente. E parece que não mudou, né? A atividade intelectual e a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva, de repente descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, está falando aqui daquele do conhecimento que é mediano e que está disponível para a grande maioria da população da Terra, né? Então, essa é sim uma virtude, porque nós temos muita coisa já que a maioria das pessoas conhece e cada vez está ficando isso mais disponível ainda, não é? Agora pela internet, tudo que a gente não sabe, a gente vai, recorre ao Google, agora já está aparecendo a inteligência artificial, né? Você faz pergunta falando mesmo, ela vem e te responde tudo, né? Hoje eu estava no local, lá nesse lugar que eu estava falando para vocês, que eu contei a história da tenda, né, que o Daniel estava. E aí uma menina, aí nós falando o que era legume, o que era fruta. Aí ela pegou o telefone e perguntou para a inteligência artificial quais eram as frutas. Veio aquele monte assim na mesma hora. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Então é isso, cada vez mais a atividade intelectual vai aumentando, o conhecimento vai se tornando cada vez mais atingindo o maior número de pessoas, né? Não é isso? Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, obedecer à lei do progresso, obedecer à grande lei do progresso. Então, nós temos que entender, né, que a humanidade caminha para a frente e para o alto. E que nós temos que nos submeter a esse progresso, né? Obedecer isso, seguir, aceitar, né? Não ter reações às mudanças que vêm, né? Mas nos adaptarmos a ela, nos adaptarmos. Boa noite. Boa noite, Max. Então, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Então, aquele que não quer estudar, que não quer ler, né? Que não quer aprender, que reage às mudanças, né? Não, eu não quero isso para mim. Por mais que pareça que isso é interessante, nós temos que nos adaptar. Às vezes a gente não consegue. Por exemplo, nós estamos aqui falando, não é? Por causa do progresso, por causa da internet. Mas para isso nós tivemos que aprender a mexer, né? E igual eu sempre falo com a Malvina, né? Nós que já temos uma certa idade, temos uma grande dificuldade de nos ajustarmos a essa modernidade toda. Mas a gente tenta. Quando a gente não sabe, a gente chama o netinho, né? De 7 anos, ele vem e ajuda. Mas nós não podemos nos fechar para isso, né? Porque como foi importante esses estudos online,
no período da pandemia, né. E agora que nós temos estudado tanto sobre o magnetismo, sobre os fluidos, sobre a mediunidade, né, e que o veículo da mediunidade é o magnetismo, então nós sabemos o quanto uma reunião como essa, por exemplo, ela ela se ela alcança o outro lado da Terra, independente das pessoas estarem conectadas ou não, mas os espíritos dizem que para eles é mais fácil levar, essas esses estudos que fazemos, dessa maneira, né, porque é mais fácil deles levarem a onda magnética desse jeito, né, do que quando nós estamos, às vezes, numa reunião presencial, e aí eles têm meios, claro, de fazer isso, mas que assim é mais fácil. É interessante isso, eles alcançam regiões abissais, cavernas, né, locais assim, que nós não temos ideia. E carrega com isso o magnetismo nosso, o fluido animal nosso. Apesar de estarmos cada um num ponto, o nosso fluido animalizado, ele vai junto na onda magnética, ele vai a reboque, né, porque não vai só a nossa voz, vai a nossa emoção, vai tudo, né. E então, é isso. Então nós temos que tentar aprender, né, Malvina. Eu agora estava vendo, gente, que o celular agora, ele virou um brochezinho que a pessoa coloca aqui, e aí ela eu não sei como que é assim, mas aí foi recém-lançado, aí por raios laser, você vê na sua mão, assim, sabe, projetado assim. Eu fiquei: "Meu Deus". Aí nós estamos já pensou o que que vai ser de nós, Malvina? Ai, Jesus. Mas, bom, graças a Deus que vai ser super caro, a gente não vai ter como comprar mesmo. Então pronto, nós vamos ter essa desculpa, né. Mas enfim, ai do preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, que fecha os olhos ao progresso, que tapa os ouvidos, né. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, olha como isso aqui é forte, por meio da dupla ação do freio e da espora. Olha só, do freio e da espora. Você sabe que a espora você usa para impulsionar os animais, né, o cavalo. Então, a dupla ação do freio, com certeza, através das expiações, das doenças, daquilo que vai nos fazer parar de qualquer jeito, aquele que está desenfreado, né, vamos dizer assim, sem freio, né, que está enlouquecido aí, vivendo a vida material, pura e simplesmente, ele será freado, né. E aquele que é o preguiçoso, que está parado ali, que não quer saber de nada, é espora nele. Então, e às vezes tem aquele que vai pegar os 2, vai pegar o freio e vai pegar a espora. Eu acho muito forte aqui, né, nesse texto aqui, é a dupla ação do freio e da espora. Então, como os espíritos, eles usam palavras, fortes, né. Não é uma palavra essa daí, nós vamos, nós os espíritos, é Lázaro que está falando, né, somos os guias da humanidade em marcha, nós vamos aplicar ali a punição em vocês, vamos submeter a vontade rebelde, porque a vontade, ela é ela que impulsiona o progresso, não tem como, né.
Mas como que nós vamos fortalecer nossa vontade? Então, ou fazer com que ela se encaminhe, né? Então, a vontade, ela não se submete a nenhum raciocínio lógico. Não adianta, a pessoa que é rebelde, que é preguiçosa, ou que ela não quer aceitar, você falar para ela, por exemplo, uma pessoa que é viciada no cigarro, ela pode ser um médico, ela pode, e como tem, né, muitos médicos, mas ela é fumante. Então, quer dizer, ela não pode dizer que ela não tem argumento contra o cigarro, ela tem, mas ela, então, a vontade não se submete à lógica, mas ela só se submete ao interesse, a pessoa tem que ter um interesse, uma razão para fazer alguma coisa. Então, quando a pessoa é rebelde, eu não vou fazer na outra encarnação, e ela fica parada, ou ela começa a correr para o lado errado, tem uma outra coisa, né, que submete à vontade, que é o sofrimento, né. Então, quando o sofrimento chega também, desperta um interesse na pessoa de mudança, né. Então, por isso que a pessoa que está sofrendo, via de regra, em algum momento, a vontade dela fica submetida, não é? Mas não por causa da lógica, mas por causa da dor, que gera um campo, né, um centro de interesse. Interessante essa coisa da vontade. Por isso que Jesus procurava gerar em nós centros de interesse, né. Vocês viram lá, né, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Olha aí o centro de interesse. Porque possuirão a terra. Bem-aventurados, aqui está escrito os pacíficos, né, mas o texto original é os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, gerando em nós uma fonte de interesse. Ser chamado filho de Deus. Então, eu tenho que ser um pacificador. Para eu possuir a terra, eu tenho que ser brando. Então, a gente vai entender como nós vimos na reunião passada, né? E assim vai, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, olha só como Jesus procurava, junto com uma sugestão, né? Que é uma sugestão e uma afirmação, ele trazia um para quê. Mas não adianta, tem os orgulhosos que mesmo com esse para quê, né? Aí ele diz assim, ó, toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Porque o aprendizado requer, evidentemente, a experiência, né, a prática. Então é isso. Ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Vamos então ouvir a oração que a Malvina vai fazer para nós, né? Isso, Márcia. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, pelos nossos amigos, pela nossa família. Jesus sempre está presente em nossas vidas. Mestre Jesus, peço a Ti por todos aqueles que estão em sofrimento, as enchentes, as perdas das casas,
perda das pessoas da família. Te peço, Senhor, alivia o sofrimento de cada um, levando paz, luz. E aqueles que estão próximos, levem ajuda, medicamentos, roupas, alimentos, para que eles não sofram tanto. Senhor, também peço pelos nossos irmãos em guerra, que eles cheguem à conclusão que isso não se deve. Fere muitas pessoas que às vezes não têm nada a ver. Senhor, leva proteção a todos esses nossos irmãos sofredores. Peço, Senhor, pelos hospitais que estão tratando das pessoas, os médicos, os enfermeiros, os zeladores. Leva, Senhor, para todos eles a paz, a força, a fé e a perseverança neste trabalho. Peço, Jesus, pelos lares dos idosos, pelos orfanatos, pelos presídios, pelos sanatórios. Leva, Senhor, a paz a todos esses locais. Que a tua luz, a tua misericórdia, Senhor, seja com todos. Nesta noite eu peço a ti, Senhor, que dê uma noite boa para todos nós, de calma, de tranquilidade, um bom repouso no nosso corpo físico e espiritual. Que possamos, Senhor, contar sempre com a sua presença em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Passar a palavra para o Daniel, Sim. Livro dos Espíritos. Vou compartilhar aqui o Livro dos Espíritos para que todos possam acompanhar. Acredito que já esteja aparecendo aí para vocês. Mas antes de adentrar no Livro dos Espíritos, fazer um breve comentário aí sobre o que estava sendo falado, até sobre o interesse, né? Que para mim é uma das chaves do progresso, né? Porque eu sempre fico analisando a dificuldade que as pessoas têm, sobretudo quando eu estava estudando para concurso público, que já teve um período da minha vida que eu fiz isso, e aí eu reparei que quando eu estava estudando para uma prova de concurso, eu estava estudando a mesma coisa que eu estudei minha vida inteira na escola, né? Então eu já estava ali com 30 anos de idade, e eu estava estudando português, substantivo, advérbio, pronome, isso ia cair na prova do concurso, né? E eu fiquei pensando, eu lembro que todo ano todo mundo estuda a mesma coisa, da primeira, aliás, da quarta série até o terceiro ano do ensino médio, as pessoas estudam a mesma coisa, por exemplo, em português. Todo ano ela vai estudar substantivo, pronome, advérbio, adjetivo, todas as classes de palavras. E aí, no final do ano, durante o ano ela faz as provas, tira umas notinhas lá e tal, às vezes fica de recuperação, no ano seguinte, mesma coisa no outro ano, passa 15 anos da própria vida ali, estudando as mesmas coisas, e ela sai, termina o ensino médio. Quantas pessoas vocês conhecem que terminou o ensino médio e você fala assim para ela, o que é um pronome? E a pessoa sabe responder. Raríssimos. Você chega para alguém aleatoriamente, pode ter acabado de concluir o ensino médio, fala, me dá um exemplo de advérbio. Só fala uma frase para ela e pergunta, onde tem um advérbio? Aí a pessoa não sabe. Ela passou 15 anos da vida estudando isso, mas ela não sabe. E eu ficava me perguntando como isso é possível.
Porque isso acontece com todo mundo, tá? Comigo também. Saí do ensino médio, estudava para a prova, mas depois, em seguida, quando eu ia reestudar para a prova seguinte, eu tinha que reestudar tudo de novo. E eu ficava me perguntando por que isso acontece com a gente, né? E eu com 30 anos de idade, estudando lá português para uma prova de concurso e advérbio, pronome, substantivo, e tendo dificuldade de achar isso nos exercícios, na hora de resolver, né? E eu fico me perguntando, como é possível a gente passar tantos anos e não compreender isso, né? Sendo que, se você perguntar para alguém que gosta de novela, quem era a personagem que casou com o fulano e que teve um filho, ou que teve um filho sequestrado na história da novela, a pessoa vai te responder, foi ciclano. E em tal filme, tal série de TV, hoje é mais moda série, né? Antigamente era novela, hoje é mais série. Qual é a série que fala sobre a história tal de um personagem que volta no tempo? Aí a pessoa fala, tal série. Episódio tal, primeira temporada, a pessoa sabe. Aí você pergunta, e o que é um advérbio? A pessoa não sabe. Mas ela sabe tudo de uma série. Mas é o mesmo cérebro. Como é que esse cérebro dessa pessoa consegue reter tantas informações relativas a uma série, alguma coisa assim, mas quando vem perguntas mais técnicas que têm o mesmo nível de dificuldade, né? Eu estou falando do exemplo, estou dando um exemplo de português, mas poderia ser de história. Eu poderia perguntar para alguém: me fala qual é o contexto da Revolução Francesa, ou me diz qual foi o período em que ocorreu a Revolução Industrial. A pessoa não sabe. Mas se você perguntar uma série, ela vai saber, uma série que ela gosta. Você pergunta em que período passou essa série aí? Na Primeira Guerra, na Segunda, aí ela sabe. E por que a pessoa consegue reter esse conhecimento? Porque ela tem interesse. Na hora que ela vai assistir a série, é algo que ela não está sendo forçada ali. Ela viu a propaganda, achou bonita a fotografia, as imagens, os personagens, ela se interessou por aquilo, e aí quando ela assiste, ela tem muito interesse. Então, o conhecimento fica retido. Quando a gente está estudando português, matemática, sei o que, a gente não tem interesse nenhum. E a gente não consegue reter o conhecimento por conta disso, né? Porque a gente não tem interesse. Então, um dos segredos do progresso, da inteligência em si, de como as pessoas podem fazer para progredir nesse sentido, na área do conhecimento, é despertar o interesse, né? Então, às vezes eu fico vendo as pessoas falando sobre por que a educação no Brasil, o modelo educacional é muito precário? Não tem nada a ver. Educação da escola está correta. Você tem que ter um professor lá na frente, você tem que ter livros, você tem que ter horas para a criança, para o jovem, e ele tem que ficar lá. Não tem. É assim que funciona o modelo de escola. Em qualquer país desenvolvido ou não, vai ser desse jeito. A questão é que ninguém parou para pensar que você precisa despertar o interesse de quem está assistindo uma aula. Então, os professores estão preocupados em passar o conteúdo e tal, mas como é que ele precisa tentar achar uma forma de despertar o interesse das pessoas? Porque as pessoas pagam para ir no cinema assistir um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas o jovem, ele pede para faltar uma aula de história, para não ir assistir uma aula da Segunda Guerra Mundial, mas no cinema ele quer ir, numa série de TV ele quer assistir. Então, eu fico pensando por que essa divergência, né? Num contexto ele paga para consumir aquele conteúdo, em outro contexto ele paga para não consumir aquele conteúdo. Por quê? O interesse, ele não tem interesse. Momentos da vida, inclusive, né? Então a melhor forma das pessoas conseguirem se desenvolver melhor é despertar o interesse naquilo que é relevante, né? Então tem pessoas aí que são os jovens, né, sabem mexer nas redes sociais, sabem fazer tudo e tal, mas a gente está vendo, eu tenho acompanhado algumas estatísticas que esses mesmos jovens que são super afinados com tecnologia, eles têm muita dificuldade no mercado de trabalho porque eles não têm outras habilidades que são básicas de comunicação verbal, interação social, controle emocional, para passar pelas adversidades
da vida, ou no quesito profissional ali, eles acabam tendo um péssimo desempenho nessas áreas, né? E a gente pensava que, essa geração nova que já chega mexendo com tecnologia, sim, mas é porque é um interesse. Essa tecnologia que eles são tão exímios utilizadores, é porque gera para eles para eles e para nós que também usamos, né? Uma enxurrada de dopamina, né? Quando a pessoa está vendo as pessoas curtindo a foto, então isso estimula mais e mais a pessoa a ficar naquele meio, né? Então ela vira um especialista naquilo, nessas redes sociais, enfim, né? E aí, o que a gente tem que fazer, tem que prestar atenção é despertar o nosso interesse para aquilo que é relevante. E o que é relevante? É aquilo que vai gerar progresso real para nós, né? Aquilo que vai gerar progresso real para as nossas vidas, progresso real para a humanidade, né? Porque esse é o nosso papel. A gente reencarna, não é para estar de férias aqui. A gente reencarna para ser mais uma engrenagem, né? Ou um lubrificante, que é um facilitador, né? Às vezes a gente não pode ocupar uma posição ativa no progresso, né? Por algum motivo, mas a gente, né, não pode ser uma ferramenta de peso por conta das suas condições sociais e tal, mas você pode ser um lubrificante, né? Que é aquele facilitador, né? Você não atrapalha e você ainda, né, no que for possível, você auxilia. Você não precisa ser um grande empresário, aquele cara que manda uma nave para Marte, ou que não precisa de tudo isso. Basta você utilizar as suas habilidades naquilo que for possível, né? E ter a boa intenção com isso, né? E o resto, a espiritualidade, né? Ela vai auxiliar da forma que for conveniente, né? Então, sem mais delongas aí, acho que eu acabei até me alongando demais, mas é porque essa questão do interesse é algo que me impõe à reflexão. Mas foi ótimo, excelente. Né? Tem a ver com o que nós vamos falar agora, né? É, Pluralidade das existências. exato. Então vamos lá, né? Capítulo 5º, considerações sobre a pluralidade das existências. Então vamos começar aqui. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Metempsicose é a crença de que o princípio de inteligência que habita os animais, os seres humanos, inclusive, pode, através da reencarnação, habitar corpos gerais, né? Então, a pessoa está reencarnada como ser humano, ela pode desencarnar e encarnar depois em um animal, num pássaro, por exemplo, ou até em vegetais. Né? É mais ou menos isso. E essa é um princípio que já existia há muito tempo, não tem nem como datar isso, né? Então, desde como é falado aqui, né, os egípcios e os indianos, né? A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Então, exatamente, né? Se todos esses princípios espirituais não tivessem um fundo de verdade, eles não passariam
tantos anos, né? Eles não resistiriam a tantos anos, né? Porque, como já foi dito aqui, desde tempos imemoriais, desde antes dos egípcios, a gente nem sabe em que momento que isso começa a surgir, né? Provavelmente desde sempre, desde que o homem começa a raciocinar mais, começa a sair do instinto, né? Começa a raciocinar, começa a desenvolver circuitos neuronais no cérebro relativos ao raciocínio, a sentimentos e tal. É provável que a partir daí já tenha surgido esse pensamento espiritual, né? Essas crenças, né? Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Embora seja um princípio muito interessante, né, na metempsicose, já é um passo grande em relação ao materialismo, a gente sabe que seria um contrassenso. Uma pessoa, um indivíduo que já tem um grau de inteligência elevado, ele desencarnar e depois reencarna no corpo de um primata, né? Seria muito estranho isso. Então seria contraintuitivo isso, né? Não vou dizer contraintuitivo porque as pessoas desenvolveram esse raciocínio pela intuição delas, né? Então não vou dizer que é contraintuitivo, mas não é tão racional assim, né? Olhando pela ótica espírita. É muito mais interessante para a natureza das coisas que a evolução tenha uma única direção para cima. Ela não regride, não retrograda, né? Então, cada passo adquirido pelo indivíduo, ou melhor, cada passo conquistado pelo indivíduo, não retrograda nunca. Então, o indivíduo está tendo experiências como ser humano, ele não há motivo nenhum para ele passar a ter experiências agora como primata, como uma tartaruga, como um inseto. Isso não faria sentido. Não teria muita utilidade, na verdade, né? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Interessante isso, até ele falar do termo racional, né? Não fala também contraintuitivo, né? É mais racional que seja dessa forma, né? E é natural que o pensamento da metempsicose pudesse ter aparecido, porque essas questões espirituais aí, as pessoas vão tendo a intuição de que a coisa funciona assim, né? Mas a intuição, ela falha, né? Então, uma coisa ou outra ali pode passar despercebido, né? Mesmo para uma pessoa que trabalha na área técnica, por exemplo, com obras, um mestre de obras, por exemplo, ele tem intuição de qual que é, de como que o muro tem que ser feito, qual é a espessura da fundação, não sei, eu não sou engenheiro civil, não mexo com obra, mas uma pessoa que mexe com isso, ela tem intuição de como que deve ser as bases, né, para você fazer uma construção de alguma coisa. Mas às vezes mesmo essa intuição aí falha e o negócio cai, né? E aí a pessoa fala, pô, devia ter botado um pouco mais ali de concreto, né? Agora o negócio caiu, mas tudo bem. Mas Daniel,
Eu gostei de você usar a palavra útil. Não é útil você sair do mais e descer, né? Essa coisa do útil, porque Deus é econômico, né? Então não faria sentido Não é nem, realmente. eu não diria nem econômico, mas eficiente, né? Eficiente, Isso, não né, seria útil, né? seria muito ineficiente você, né? Imagina, Sim. você, você ter uma lei da natureza que permitisse isso daí, né? Sabendo que Deus é aquilo que há de mais inteligente no universo, inclusive que criou o universo, é a causa primária de todas as coisas, tudo que ele faz é de uma sabedoria absoluta. Então, se a gente percebe que isso, a menos que Jesus chegasse e falasse, não, é possível e tal, aí beleza, mas ele desse uma justificativa para isso, mas nunca foi dada, né? Então, e a gente, pela lógica, a gente vê que não é tão interessante assim para a natureza, né? Que esse processo de reencarnação ocorresse dessa forma, né? Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Então, uma coisa que eu já percebi também é que nenhuma civilização, nenhum povo nunca esteve sem contato com algum nível, algum grau de espiritualidade. Todos os povos em algum momento tiveram contato com isso. Todas as culturas, em algum momento, na história delas, você observa que elas têm as crenças espirituais, divindades, podem ser politeístas, né? Não tem problema, mas você observa a crença em algo superior, né? Numa metafísica, algo que está acima do mundo material ali, né? E em todos os povos você sempre teve muitos emissários ou profetas, dependendo da cultura, né? Mas em que os indivíduos que compõem aquela sociedade possam ter contato com as verdades espirituais, né? Então, independente da roupagem que ela vem, alguma coisa, o espírito, os indivíduos têm esse contato, né? Então não tem muita desculpa, né? Em todas, né? Mundo nórdico, grego, romano, os indianos, né? O Oriente, né? Muito rico nessas crenças, os egípcios, né? Então, muito interessante. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o próprio interesse nos farão pender. Então ele está pedindo para fazer uma reflexão aqui. Então, finge que você não é espírita, que você não tem um viés aí religioso, e pensa em dois cenários. A natureza, o universo, admitindo a, a pluralidade das existências, e uma outra possibilidade que isso não existe. Morreu, acabou, vira poeira, e é isso. Então, vamos refletir sobre isso, né? Vamos fazer como se fosse uma comparação, né?
Então, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Então, algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação simplesmente porque elas acham que uma vida já basta, às vezes tem muito sofrimento, e para elas seria muito penoso ter que viver tudo aquilo de novo. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com o pensamento que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie, terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus a permissão. Então, independente da pessoa gostar ou não da ideia da reencarnação, Deus não perguntou a opinião de ninguém. Se a pessoa gosta ou não gosta dessa ideia, se acha ou não acha razoável, isso é simplesmente um fato, né? Então, o argumento de que não me convém que tenha vida após a morte, por isso ou por aquele motivo, isso por si só não seria um argumento válido, porque nós somos criaturas, habitantes do universo, nós fazemos parte do resultado da criação, né? Então, nós somos personagens assim no mundo, né? A gente não cria a história, né? A gente tem que aceitar o mundo como ele é, o universo como ele é. Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem até que se ache curado. Então, mesma coisa de uma pessoa que está doente, ela fala, mas já sofri muito hoje, amanhã não quero mais estar doente, né? Não quero mais sofrer. Não, a doença vai continuar até que você seja curado ou até que alguma outra coisa aconteça. Mesma coisa a encarnação. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, os que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme que estiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhe seja mais de temer. E eu digo mais, né? Ele fala aqui nesse trecho, se as pessoas estudassem a doutrina espírita mais profundamente, elas deixariam de temer, né? Eu digo até mais, as pessoas ficariam muito mais tranquilas, porque muitas pessoas que teriam medo de uma nova encarnação, porque nessa elas estão sofrendo muito e tal, se elas entendessem que o sofrimento vem como resultado das nossas ações, elas passariam a agir de uma forma que no futuro elas não tivessem mais esse sofrimento, né? Então a pessoa que hoje está passando por provas muito complexas, muito difíceis, muito dolorosas, se ela entender que de acordo com as ações dela nessa vida, a próxima vai ser muito melhor, ela vai querer encarnar. Ela vai fazer uma contagem regressiva para que essa vida acabe logo, mas não em termos de suicídio, nem de nada, que acabe logo, né, que ela passe logo pelo momento e
para colher os frutos na próxima encarnação, né? Porque o espiritismo é isso, né? Ele dá uma luz, né, sobre o futuro dos indivíduos, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui então, porque falta só 3 minutos. Sim. Deixa marcadinho, né? É. Uhum. Mas é incrível, né? Como Kardec, ele foi cuidadoso, né? Ele, é, ele não, vamos dizer assim, apesar dele, ele não é prolixo, né? Ele tem um grande poder de síntese, mas ele também não foi assim, ele também não suprimiu nenhum tipo de argumento, né? Ele foi bem exaustivo, né? Nos argumentos. Uhum. Maravilhoso, Eu né? já ouvi, por exemplo, esses argumentos que ele botou aqui, hoje em dia a gente quase não vê mais, né? A gente vê muitas pessoas tentando usar outros tipos de lógica, né? Eu, na faculdade, um amigo, e aí, por algum motivo, a gente começou a falar sobre religião, sobre espiritismo, sobre religião. Aí me perguntaram, qual que era a minha religião? Eu falei, sou espírita. Aí eles, mas espiritismo é aquele negócio do Kardec? Eu falei, é isso aí, da reencarnação, pluralidade das existências, dos mundos, tal. Aí ele falou assim, é interessante, mas tem uma falha muito grande no princípio da reencarnação. Aí eu já pensei assim, vamos ver, né, que seria essa falha grande. Aí ele falou assim, porque se a gente está na época devia ser 2012, sei lá. Aí a gente está com 7 bilhões de habitantes no planeta. Mas anos atrás, na Idade Média, era tipo menos de 1 bilhão. Então, se as pessoas estão reencarnando, elas teriam que estar meio que constante o número de habitantes do planeta. Né? Então, se está aumentando é porque não está tendo reencarnação, está tendo criação. Era um argumento meio assim, né? E não tem nada a ver, porque os habitantes quando a gente vai estudando o espiritismo, a gente vê que o número de habitantes do planeta tem mais desencarnado do que encarnado. Existem espíritos que estão em outros planetas que reencarnam aqui, e vice-versa. Então, assim, e aí falei, mas assim, a pessoa tem que, ela, não sei se isso despertou ou não, mas eu expliquei para a pessoa, falei, não, mas não é assim que a gente faz essa Essa conta. contabilidade, não seria. Além do que, né, também tem o seguinte, o tempo entre uma reencarnação e outra era muito maior, né? Porque enquanto era mais inóspito, né, essa dimensão que a gente vive, menos pessoas, né? Demorava muito mais. Agora vai diminuindo também o tempo, né? Uhum. Da reencarnação. Mas é isso, tem que estudar outros princípios, né? Não é só um, né? Então, seria muito simples Encarnado tem 1/4 da humanidade, né? 3/4 está Não, sem desencarnado. falar que o mundo é assim, a gente fala que os habitantes da Terra, mas não existe o habitantes da Terra, né? São habitantes do universo, né? Do universo. Ele não tem, ele pode ir para outro planeta e acabou, vira habitante de lá, então... Pois é. Mas é isso, então, vamos caminhando aí para o final da nossa reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais este momento tão sagrado em que pudemos estar meditando, elaborando raciocínios que venham nos esclarecer, nos iluminar. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que efetivamente não merecemos,
mas que nos é permitida por acréscimo da vossa misericórdia. Que possamos, Senhor, continuar nesse ambiente tranquilo e sereno. Quando adentrarmos nas regiões do mundo espiritual, e que lá venhamos a continuar aprendendo mais, mantendo relações com espíritos amorosos e generosos, para que amanhã estejamos cada vez mais interessados, Senhor, no nosso progresso, no progresso da Terra. Se conosco, Senhor, que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja.